Então tá, hoje é aula 3 mesmo, né, Tiago? 3, né? Então, para quem está seguindo o curso de longe, né, essa realmente é a terceira aula. O curso está tendo intervalos irregulares, né? Porque esse semestre eu estou com tanta coisa, tem tanta viagem, tanta coisa assim que a gente vai ter que jogar algumas aulas ou para sábado de manhã ou de repente para sexta-feira até na manhã ou no início da tarde. Porque eu estou com alguns eventos, tá muita coisa, apareceu muita coisa, eu não estou recusando também, porque é momento da gente dar força e aí misturar, falar um pouquinho de política também durante os debates, né? Então desculpa aí pelo curso ficar meio assim, meio torto, né? Então, só para lembrar, é aula 3 e nós estamos começando às 4h30 mesmo. Ninguém perdeu meia hora de aula, não. Fala. O curso é aberto para todos, isso aqui é da aula. O curso é aberto para todos, é um curso democrático, vermelho. O cara é índio, da Polônia. Não importa, todas as maiorias e minorias. Mulheres também. Todas, minorias, a mulher é a maioria, né? Hoje em dia, as minorias somos nós, homens. As maiorias, as minorias. O Ronaldo se quiser assistir, vai dar honra. Aprender alguma coisa para ver se não fala tanta besteira por aí afora. Eu não convidava Ronaldo de novo, né? Ele e outros. Então, pessoal, só o seguinte. Nós trabalhamos aqui na primeira aula eletrodinâmica de Myers-Pospelov. Então, só para recapitular, assim, a gente devotou a primeira aula a Myers-Pospelov, que é onde há um vetor, né, se vocês se lembrarem lá, um vetor de anisotropia de fundo, tá? E esse vetor tem origem em alguma física mais fundamental. Então, Myers-Pospelov trazia e a quebra da simetria de Lorentz era feita por um operador de dimensão 5. Depois nós trabalhamos Gambit e Pulling, né, que é uma eletrodinâmica. Gambit e Pulling, que é uma eletrodinâmica com origem também numa física mais fundamental, que eles buscam a origem para a quebra da simetria de Lorentz na loop quantum gravity. Então, na chamada gravitação quântica de laços. Eles buscam origem aqui nessa gravitação. O Myers-Pospelov, esse vetor de fundo aqui, também ele busca uma origem gravitacional, quer dizer, a anisotropia de origem gravitacional. A anisotropia tem também uma origem gravitacional. Depois, essa que nós vamos falar hoje, mais tarde, ela também tem uma origem gravitacional, mas dentro de uma outra perspectiva. Mas eu queria retornar aqui, ao momento, com vocês, a eletrodinâmica de Carol Fields aqui, que a gente já falou em curso precedente. Eu acho que no curso do semestre passado, Photon Zoom, a gente trabalhou essa eletrodinâmica de Carol Fields aqui, que é uma eletrodinâmica com anisotropia também. Só que a anisotropia ela é colocada em termo tipo topológico, né? Quer dizer, tipo de assaio, né? Então Carol Fields aqui, que geralmente a gente representa por C, FJ, Carol Fields aqui. Nessa eletrodinâmica aqui, né, nós temos um vetor de fundo, VI, que pode ser constante ou não, pode ou não ser constante no espaço-tempo, né? Porém, só para lembrar vocês, né? Porém, se não for constante, deve ter o quadro rotacional nulo para não violar a simetria de Tate, né? Para não violar a simetria de Tate. Então essa é a condição. Então quem quiser ver material mais abundante sobre essa eletrodinâmica, ela
está no nosso curso de Fótons 1, e lá a gente dá várias referências também de artigos, né, originais, de artigos primordiais e outros artigos, né, que foram desenvolvidos ao longo do tempo. Mas a gente faz uma revisão no nosso curso. Eu queria chamar a atenção aqui, pelo fato, né, que é importante para nós, porque existem vários tipos, tudo que a gente está buscando, na verdade, como a gente desenvolveu nas aulas antecedentes, são relações de dispersão alternativas, relações de dispersão que podem mostrar a influência de alguma física mais fundamental na propagação do fóton no vácuo. É importante isso, o fóton está se propagando num vácuo, no meio, né, no vácuo, não tem matéria, mas tem uma anisotropia, seja essa ou essa aqui, né? Seja uma ou outra, mas essa anisotropia deve ter origem em algum local, deve ter origem em alguma física mais fundamental, que pode ser, por exemplo, nesse caso aqui do Maestros Pelori, a origem gravitacional. No caso do Gambini Pulling, a origem tem também gravitacional, mas do aspecto quântico da gravitação, do quanto grave. No Querofeld aqui, esse vetor Feli, ele pode ter uma origem já lá na escala de Planck, através da teoria de cordas, porque campos vetoriais podem se condensar. Se esse vetor Feli tiver origem, se a origem microscópica dele for em graus de liberdade da supersimetria, esse vetor Feli, mais forte do que o rotacional nulo, ele deve ser o gradiente de escalar. Então isso aqui é uma condição imposta pela supersimetria. Isso quer dizer, se o Feli, né, tiver origem em graus de liberdade supersimétrica. E se houver uma origem supersimétrica, né, para esse termo, o que a gente está imaginando é o seguinte: esses termos são os termos que são comunicados a baixa energia, no nível das equações de Maxwell, no nível da eletrodinâmica de Maxwell. Mas esses termos podem ser uma representação, né, um efeito de baixas energias de uma física mais fundamental. A supersimetria, ela deve ser uma simetria boa e exata, uma escala acima, né, da escala de SUSY, pelas nossas expectativas. Oi? A gente espera que essa escala seja maior ou da ordem de 10 a 13 GeV. Oi? Você entende que essas estações máquinas que você fala, que são parâmetros velórios, etc., não é que você diria em duas palavras, olha, eu estou com uma física mais fundamental. Pode derivar da física. O que você entende como eletromagnetismo fundamental? Sim. Para você dizer, eu estou com um eletromagnetismo mais fundamental. Porque eu não vejo assim um pouco o jogo de a pessoa dizer, isso, não, mas eu penso muito assim. Penso assim, na maneira como eu compreendo e poderia tentar compartilhar com vocês. Tudo que nós aprendemos, tudo que a gente entende, né, da formação das partículas, das interações entre as partículas, das propriedades das partículas, e as partículas, elas são um reflexo do espaço-tempo. Tudo que é fundamental para nós, é tudo que a gente estuda um pouco, é a luz. A física da luz, né, ela define as regiões de causalidade, os cones de luz do espaço-tempo, as isometrias do cone de luz definem para nós o grupo de Lorentz, e aí as partículas emergem do espaço-tempo. O espaço-tempo é a fonte, né, das partículas. Agora, do ponto de vista da gravitação, o espaço-tempo ele é uma emergência a partir de um fenômeno mais fundamental. Do ponto de vista da gravitação, o próprio espaço-tempo é emergente. Então, se a eletrodinâmica de Maxwell vai descrever qual é o papel dela, é descrever a propagação de uma partícula massa nula, spin 1, neutra, é o fóton. Então, se a gente, nos nossos cursos precedentes aqui, a gente mostra isso. Com essas três informações, a gente constrói as equações de Maxwell. Basta dizer que eu quero descrever a física de uma partícula de spin 1, massa zero, carga nula. Chega nas equações de Maxwell. As equações de Maxwell, elas são um produto daquilo que é o espaço-tempo.
Então, se o espaço-tempo tem alguma estrutura microscópica, ela pode estar afetando as equações de Maxwell. Pode ser, sim, e esses efeitos sejam pequenos, mas tá, por que Maxwell não viu isso? Por que isso não afeta os fenômenos eletromagnéticos correntes, né? Porque a gente está no limite de energia em que a gente não consegue acessar, né, essa estrutura mais microscópica do espaço-tempo. Mas se a gente estiver trabalhando, por exemplo, na região de raios cósmicos ultraenergéticos, a gente está falando de raios cósmicos, né, que tem raios gama, né, estamos falando de radiação cósmica ultraenergética na faixa lá dos 10 a 26, 10 a 27 Hz. Isso aqui é raio cósmico profundo, né? São energias muito altas. Só para a gente ter conta aqui, se a gente pensar num fórum de alguma coisa, que é HI, né? Imaginando aqui, vou pensar, o nosso H em elétrons-volt, 10 a menos 34 joules, né? 10 a menos 34 joules, 10 a menos 15, 10 a menos 21, aproximadamente 10 a menos 21 metros, né? Segundo. Se a gente pega uma frequência de 10 a 26 Hz, né? Então a gente está falando aí de fótons de 10 a 5 metros, né? É um fóton de 10 a 5 metros, é um fóton com uma frequência muito alta. Então, nesse nível de frequência, não só a gente percebe a estrutura do vácuo, você está no vácuo, essa onda eletromagnética está no vácuo, basta uma onda com 1 metro, quando você com 1 metro de frequência, que é praticamente a energia suficiente. Você estaria buscando frequências mais altas do que isso. Isso. Porque, exatamente, com 1 metro, a gente já tem a energia suficiente para criar pares de elétrons cósmicos, né? Com 10 a 5 metros, a gente está numa região de está com energia muito mais alta. Então, a gente pode criar inclusive outros objetos a partir da fóton. Então, a gente está falando a gente já percebe uma estrutura muito microscópica do vácuo quântico. Você começa a perceber, quer dizer, essa onda eletromagnética, ela não vai estar no vácuo trivial. Ela vai perceber a estrutura do vácuo quântico e aí ela vai poder encontrar isotropias. Então, eu diria que essas eletrodinâmicas, elas estão refletindo a interação do fóton com alguma física mais fundamental, e aí eu diria que o que eu vejo sentido nisso é que o espaço-tempo, ele está ligado à gravitação. Então, quer dizer, uma mudança na distribuição do campo gravitacional afeta o espaço-tempo. Então, o fóton, é natural que a interação gravitacional interaja, né, interfira nos processos eletromagnéticos numa esfera microscópica, bem abaixo, né, na energia, escalas de comprimento, bem abaixo dos comprimentos visuais que a gente tem do ultravioleta, do raio-x, né, quando você está falando de ondas, né, com frequência nessa faixa de 10 a 26 Hz, né, quer dizer, lambda vezes μ é igual a C. A gente está falando de uma frequência, C é 10 a 8 metros por segundo, sobre 10 a 26. Então, a gente, desculpa só, a gente está falando de ondas, com comprimento de onda na faixa de 10 a menos 18. 10 a menos 28, 10 a menos 18 metros. 10 a menos 18 metros são 10 a menos 3 ferros. Então, você está falando de onda eletromagnética que penetra no milésimo, né, que ela está até interagindo direto com o quarto. Então, essa onda eletromagnética ela percebe a estrutura do espaço-tempo muito mais microscópica. Então, nesse sentido, que aí a pergunta é, se eu estiver trabalhando com ondas nessa região, como é que eu posso, então, rever as relações de dispersão do fóton? Eu acho que dentro da minha opinião, eu acho que não posso dizer. Eu vejo hoje em dia muito tempo a educação científica e Melaine Matos. E digamos que tem uma grande onda, eu sei se é por causa de alienígena, etc., de pegar novas relações de dispersão. A dispersão atual nos absorve mais uma produção humana. Só para dar uma dica, agora a Inglaterra lançou um edital de pós-doutorandos para extensões não maxwellianas da eletrodinâmica. A França e a Inglaterra em conjunto. A
Até o Alessandro Spalletti escreveu para mim, para a gente ver se será que tinha alguém aqui interessado num postdoc, que eles estão fazendo um edital exclusivo para extensões não maxilares. É uma questão importante, é uma física muito mais acessível. Mas aí vem o Chico crítico aí, sei. Do cabo da chuva, sabe? Então, para mim, nós, os seguidores do cabo da chuva... Eu acho que o Caio nem conhece. Conhece, cara, do cabo da chuva? Não, mas o faraó, ele chama Jesus, nós chamamos o faraó que é na... Nós estamos com a luz. E a invariância da luz, os sorais e eu acho que isso é um ponto canônico aqui. Então eu só coloco assim, como da invariância da luz, você obteria máximos com novas relações de expressão. Essa para mim seria a questão. Agora, eu acho que isso aí, na minha concepção, isso aí ele viola um pouco o que o Cabo da Chuva fala. Porque ele coloca uma outra coisa. Nós temos outros ingredientes, não é só a invariância da luz. A gente tem outra que aí estaria dizendo que Jesus teve filhos com Maria Madalena, estaria botando alguma coisa na vida de Jesus aí que... estaria aumentando o multiplete sagrado. No fundo a gente está dizendo isso. A gente está dizendo o seguinte, o eletromagnetismo é parte de uma interação grande unificada. Então, hoje, com o nosso conhecimento, não faz, vamos dizer assim, até mesmo com o nível de aperfeiçoamento experimental, não faz mais sentido você fazer que nem o Jackson, recortar eletromagnetismo. Isso aqui é eletromagnetismo. O eletromagnetismo está isolado de tudo. O eletromagnetismo comunica com a gravitação diretamente, comunica com a interação fraca, eletrofraca, e comunica com a interação forte. Quer dizer, o eletromagnetismo ele interage com quartos, então ele interage com os objetos da interação forte. Ele interage com o eletromagnetismo, a parte de carga está ligada ao W+, W-, está ligado ao ZZ, está ligado aos neutrinos. O eletromagnetismo, ele propaga no espaço-tempo, mexe com a estrutura do espaço-tempo, ele comunica com eventuais efeitos gravitacionais. Então o eletromagnetismo, ele é uma interação, a percepção é essa, que as quatro interações são unificadas, elas têm uma origem comum, elas se comunicam. Então, claro, dentro de um grande assim, domínio de aproximação, faz sentido a gente trabalhar eletromagnetismo como, vamos dizer assim, uma física à parte. Mas à medida que a gente vai apurando, por exemplo, o nosso nível de estudo, de investigação com ondas eletromagnéticas de mais alta frequência, como é o caso desses raios cósmicos ultraenergéticos, ou quando você agora é capaz de trabalhar com lasers tão intensos como o laser de Xangai, lá o SULF, ou trabalhar com esse famoso telescópio HESS, que pega ondas eletromagnéticas de altíssima frequência no espaço, você já está trabalhando numa outra região de campos que realmente não dá para pensar no eletromagnetismo isolado. Então, esse fóton aí, dessas altíssimas frequências, ele começa, o que esse fóton faz, o que esse fóton de 10 a 26 Hz faz, o fóton de 10 a 16 Hz, que é o ultravioleta, ou de 10 a 18 Hz, que é o raio-x, não faz. Então, o fóton de 10 a 26 Hz, ele tem a capacidade de investigar muito mais coisas que um fóton de 10 a 18, 10 a 16, 10 ordens de grandeza a menos. E aí, esse fóton já tem. É um ponto. Outro ponto é o seguinte, hoje a gente tem acesso a campos magnéticos muito intensos, magnetários, estrelas de Deus, campos magnéticos na faixa de 10 a 12 graus, 10 a 8, 10 a 9, 10 graus. E esse campo magnético está justamente no limite de não linearidade. O campo elétrico, quer dizer, o campo magnético crítico da natureza, vamos colocar assim, o campo magnético crítico, ele é a massa do elétron ao quadrado, C2, sobre EH cortado. Quer dizer, as constantes fundamentais da carga do elétron, a constante Planck e a velocidade da luz, e a massa do elétron. Quer dizer, esse é um campo crítico, na faixa de 10 a 9, 10 graus. E o campo elétrico crítico, que é... Vou falando que mandei aqui a questão para você. Esse teu discurso, o que é mais importante? A não linearidade ou a quebra da subjetividade? Vou falar já já.
Nesse nível aqui, é mais importante a não linearidade. Nesse nível de campos críticos, né, a não linearidade domina. Então aqui a gente realmente não precisa pensar em quebra de lógicas, a gente pode pensar em efeitos não lineares, mas esses efeitos não lineares, por sua vez, se você agora, você pode ter esses campos, né, com essas intensidades de campo, né, mas com uma frequência que não seja, quer dizer, não é a frequência de 10 a 26 Hz, mas quando você tem uma frequência de 10 a 26 Hz, você já pode começar a interagir muito mais fortemente com os efeitos, sobretudo da interação gravitacional. Então você já pode começar, porque, vamos dizer, do ponto de vista quântico, a amplitude de campo da energia do fóton, como onda eletromagnética, a energia da onda eletromagnética está associada ao quadrado do campo elétrico, que é o quadrado do campo magnético. A energia, do ponto de vista de ondas clássicas, ondas eletromagnéticas, é a amplitude de campo ao quadrado, é 2 mais 2. Mas, do ponto de vista do fóton, a energia não é a amplitude do campo, é a frequência. Então, uma onda de 10 a 26 Hz, está falando de um fóton de 10 a 23, um fóton de eu estou ali, 10 a 26 Hz, deu um fóton de 10 a 6 Hz. E aí, 10 a 6 metros, perdão. 10 a 6 metros. Então, o que a gente calculou ali. Então, você está falando desse fóton, sim, você está falando dessa frequência, a frequência está ligada à energia do fóton, HNI. Você está falando de um fóton altamente energético. Esse fóton agora, altamente energético, ele interage com a estrutura do vácuo. O que é o vácuo quântico? O vácuo quântico são condensados de quarks, condensados de elétrons e próximos. Então, e aí, essas estruturas, elas podem definir uma isotropia que o fóton percebe. Então, eu acho que quando você vai para a região de frequência muito alta, a não linearidade, ela não está ligada tanto às altas frequências, ela está ligada a altas intensidades de campo. Você vai ver a não linearidade da onda. Agora, se você pegar fótons de energia muito alta, aí você pode começar a dar de cara com a isotropia do espaço-tempo. Esse fóton pode começar a interagir com graus de linearidade de uma física mais fundamental. E aí ele percebe muito bem. Eu acho que o discurso aí importante é perceber que nós estamos lidando com dois elementos, né, de corte. Um elemento é a intensidade dos campos. Então, quando eu falo das intensidades dos campos, né, nesse regime aqui, são chamados os campos críticos ou os campos de Schwinger, é o limite de corte entre teoria linear e eletromagnetismo não linear. Mas quando a gente começa a falar de frequência, né, frequência muito mais alta, né, que maior ou maior, né, a gente tem um MEV, né, da faixa de 10 a 3 MeV, aí a gente já começa a perceber, pode começar a perceber uma isotropia do espaço. Então eu acho que é isso. Agora, é claro que existe uma certa pluralidade de ideias. Teorias não lineares hoje, né, pelo que a gente tem catalogado, tem 14 ou 15 extensões não lineares, não ligadas a isso. Agora, modelos de eletromagnetismo com anisotropia, temos vários, como a gente está apresentando aí, indução de efeito gravitacional, efeito de supersimetria, efeito de lucro quantum gravity, efeito de supersimetria, e aí tem vários outros tipos, efeitos também das interações nucleares fortes. Então, a gente pode ter vários tipos de anisotropia, né, de quebra da simetria de Lorentz induzida em toda a física mais fundamental. Então, eu acho que tem dois, eu acho que é importante deixar bem claro o que a gente quer. Uma pergunta ajuda nesse sentido. A gente vai na direção da não linearidade ou na direção da anisotropia. Em cursos precedentes, e nas aulas do Léo, sexta-feira, ele está indo na direção da não linearidade. No semestre passado, a gente trabalhou que era o filtro de Aquino, que já era a direção da anisotropia. E aí a gente estava na primeira aula falou de Marius Kosterlov, que é a anisotropia, Gambini e Kubrick, que também é a anisotropia. E agora a gente vai falar de Magnópolis e Macromatos, que também é a anisotropia. Essa anisotropia aqui é uma anisotropia gerada por uma espécie de Becquerel reaction na gravitação quântica. É um artigo muito interessante que eu vou deixar. Não sei se eu já dei a referência, mas eu vou dar de novo. É a referência, deixa eu ver se eu digo aqui. É esse. A trouxe aqui esse paper, Ellis, Faracos, Mavromatos e conexão grega.
E aí, desse artigo que é o Astrophysical Journal, eles discutem essa nova eletrodinâmica que eu deixo com vocês. Depois tem um artigo muito interessante também que eu vou citar hoje, que é esse artigo aqui. Vai na direção que você falou, Probing, investigando a estrutura do espaço-tempo com raios cósmicos, que é quando são considerados esses raios cósmicos ultra-energéticos e você tenta investigar a estrutura do espaço-tempo através da relação de dispersão desses fótons. Quer dizer, a relação de dispersão desses fótons, as anomalias que a gente vai encontrar na propagação desses fótons, ela pode estar mapeando para nós alguma estrutura do espaço-tempo. Então, esse paper aqui é muito interessante. Eu vou deixar a referência com vocês depois. Tá legal? Então é isso. Eu acho que a tua pergunta ajuda a orientar o estudante mais inexperiente, né? Nessa direção. Porque às vezes confunde tanta coisa que o cara fica confuso. Tem a não linearidade e tem a anisotropia. São caminhos que podem, lá na frente, também se comunicar. Depois eu vou passar que eu posso juntar anisotropia com não linearidade, claro, mas aí você está multiplicando dois efeitos muito pequenos, então o efeito é menor ainda. Agora, você diria que a grande vontade internacional é novas relações pessoais. Isso. Esse é o ponto. Acho que o ponto que a França está não é. A França já abriu alguns editais nesses últimos 6 anos sobre extensões não maxwellianas, e agora tem esse edital conjunto da França com a Inglaterra, de bolsa de pós-doc, para investigar, tanto do ponto de vista teórico como experimental, relações de dispersão ou eletromagnetismos não maxwellianos. Porque em todos esses laboratórios que vem surgindo. Na França tem o laboratório de Dijon, né, que é aquele dirigência magnética do vácuo, não é Toulouse. Na Itália tem o BBLS, na Alemanha tem o colisor de fótons, na China agora tem o Xangai, tem o RES, e agora vai sair um super telescópio daqui a pouco, que é aquele Astrodome. Astrodome é um telescópio para investigar raios gama, né? Ainda está em projeto. E é uma coisa de futuro também que vai revolucionar a fotônica. Agora eu faço uma pergunta para você. Estou falando de coisas gerais antes de. Não, antes de começar a explicar o fim. Eu sinto a questão essas teorias, elas são em cima da carga elétrica, quer dizer, ou admite quando o fóton interagir com o fóton, sim, complemento outro que não é carga elétrica. Não, admite, a carga elétrica eu diria que é quase que um coadjuvante. O protagonismo é o fóton. É o fóton, é a física do fóton. A carga elétrica entra, porque a gente começa a ver também, né, quer dizer, o eletromagnetismo dominante é o eletromagnetismo da carga elétrica. A interação de carga elétrica é muito mais forte, de monopolo elétrico, do que a interação de dipolo, do que a interação de dipolo magnético. Então, quer dizer, os multipolos, eles são mais suprimidos, né? Mas, quer dizer, você tem o eletromagnetismo, que é importante do eletromagnetismo, é o fóton. Agora, a intensidade da interação é maior quando você tem fótons produzidos ou trocados por cargas. Mas você pode ter estruturas neutras. Os átomos neutros têm momento de polo elétrico, a interação elétrica é pequena. Então, as interações dipolares, quadrupolares, elas já são, caem no R4, R3, R4 são menores. Mas isso não retira o protagonismo do fóton. O fóton é importante. Você conhece o Sr. Carlos Pinheiro? Ali. Ele, está sendo citado, hein? Então você tem direito à resposta. Ele fez lá em Petrópolis, deu um seminário, e daí eu falei, e daí tinha um big shot. E daí ele disse que não podia ter fóton, assim, interagindo com fóton, sem a gente ter carga elétrica. E daí pode ser isso, pode ser aquilo. Mas são ondas mundiais, que eu estou perguntando. Você acha que na onda mundial agora, essa coisa do fóton vacilando, ligada à carga elétrica, ele já viu assim? Sim. O fóton, quer dizer, para a gente, quer dizer, o pessoal está buscando fóton independente de carga elétrica. A questão é, o fóton tem interação de fóton com o neutrino. Qual é a carga do neutrino? Nula. Mas o neutrino tem um momento magnético. Então, o
que é importante, né? Quer dizer, é a física, é isso que está se buscando, é a física do fóton. A carga elétrica, vamos dizer assim, é que nem a interação gravitacional. O campo gravitacional. Essa fila tipo Feynman, sei. Era uma época, né? Sim, sim. Eles botaram muito fóton de carga elétrica. Não, isso aí, a gente é educado assim, a pensar que o eletromagnetismo é uma teoria para a carga elétrica. Né? Então a gente esquece que o eletromagnetismo é uma teoria para o eletromagnetismo, ela pode não ter carga, basta ter magnetismo, né? Basta ter, sei lá, tipo neutrino. O neutrino tem eletromagnetismo, ele tem um momento magnético, mas ele não tem carga. Eu acho que é um pouco assim, como eu estou falando, é uma questão de tempo. Agora isso está, assim, é importante, isso é importante. Vamos pegar o Feynman, aí ele disse, o Feynman dizia que o eletromagnetismo é a teoria para carga elétrica. E agora você está dizendo que tem mais coisas do que isso. Tem mais coisas, o tempo passou. Ele, para fazer essa transição do Feynman, no que você está dizendo, ele está bem cuidadoso. Às vezes isso aqui pode ser uma notícia. Assim, não tem sentido de uma mentalidade, né, rastreadora. Mas às vezes você tem que saber como, eu acho que estou falando, como você sai do eletromagnetismo da carga elétrica, que não é a carga elétrica. Eu acho que isso é um desafio de pensamento, de colocar, não é ficar botando agora. Na nossa, assim, vamos dizer, na nossa postura de cursos aqui, volta lá nos nossos cursos de eletromagnetismo antigo. Como é que a gente introduz a interação eletromagnética? Não existe, vamos dizer assim, o fundamental é o fóton. Não vamos falar da carga. O fóton, porque nas teorias de gate, quando a gente aprende teoria de gate abeliana e não abeliana, a gente vai num caminho um pouco diferente. A gente fala, entra com a carga elétrica, os campos são carregados, aí tem a simetria, o U global, que define as cargas. Aí eu faço a simetria, o U fica local. E aí o fóton aparece de uma maneira muito assim, periférica. O fóton aparece como quase que um dispositivo, né, um expediente para manter a simetria, que era global, que ficou local. Então o fóton entra quase que como assim, um objeto meio artificial para manter a simetria de rede local. Agora, a gente não faz isso, a gente faz o seguinte, a física fundamental é o fóton. Eu quero descrever, da mesma forma que o Dirac descreveu criou um modelo, uma teoria para descrever objetos massivos com spin meio, carga elétrica, chegou na equação, hoje estou com a camisa da NASA, não estou com a camisa da equação de Dirac, ele chegou na equação de Dirac. A pergunta é agora, como eu posso descrever uma equação de campo que vai dar conta da dinâmica, da propagação e da dinâmica de uma partícula de massa zero, spin 1 e neutro. Aí a gente já fez isso em vários cursos aqui, a gente chega exatamente nas equações de Maxwell. E aí o eletromagnetismo, ele aparece sem carga elétrica. O que você tem, quer dizer, essa equação, como a gente deduz lá nos cursos, quando a gente ganha essa equação aqui, ninguém falou de carga elétrica. Essa equação aqui, sai essa equação. E essa equação, que são as equações de Maxwell homogêneas, elas saem simplesmente porque nós queremos descrever uma física para partícula de massa zero, carga zero e spin 1. O que a gente faz? Eu quero descrever uma partícula de massa zero, então ela tem que satisfazer a equação de Poisson. Quero que ela seja neutra, então um campo real. E quero que ela tenha spin 1. Então ela vai ser descrita por um campo transverso. Então essa equação aqui faz tudo isso que eu quero aqui. E aí dessa equação aqui a gente ganha isso. Então a gente chega nas equações de Maxwell no vácuo, sem carga elétrica. Aí a gente fala, bom, mas se eu quero descrever o fenômeno eletromagnético, essa partícula deve estar interagindo com a corrente de cargas. Aí a carga entra depois. E aí a gente fala, essa formulação aqui é construída com base nessa invariância. Essa invariância que é importante para poder eliminar o spin zero, que é a simetria de Maxwell de Lorentz está aqui. Esse campo aqui, em princípio, ele teria spin 1 e spin 0. Aí a gente constrói com essa simetria, essa equação que é baseada nessa simetria, para eliminar o spin 0. Então eu tenho certeza que eu estou descrevendo um puro spin 1. Tudo bem, fechamos um primeiro momento. Segundo momento, eu quero que essa partícula interaja com objetos carregados. Aí, essa simetria, a gente mostra
que ela é transmitida nos campos carregados através de uma simetria de face. Então a gente mostra, daqui a gente chega aqui. E não assim, a forma convencional que a gente vê nos livros. A gente sai daqui, chega aqui. Como consequência de querer fazer uma simetria local. Então é uma coisa meio artificial. Funciona. Oi? Você acaba colocando a carga, você coloca de uma maneira mais. No Brasil, ele quer vender a Eletrobras, ele quer vender as usinas dele. Agora, por exemplo, você vai lá comprar as usinas do Brasil. O que no final as usinas estão fazendo? Elas estão no final vendendo carga elétrica, que vem para cá. Então, eles estão fazendo transformação lá no Rio, né? E acaba a carga elétrica sendo transmitida. Então, a usina que o Brasil está querendo vender, se o cara vende e daí de repente não tem mais carga elétrica, o cara está comprando a cachoeira, né? Então, se eu quero esse eletromotivo chamado Feynman, ele é um eletromotivo muito baseado que você tem que ter no final a presença da carga elétrica. E esse outro eletromotivo que nós estamos falando, desculpa o seu nome, Caio, né? O Caio Strack, sai da carga elétrica para não carga elétrica, a gente está conversando. Né? Eu não defendo muito a tese que ele é uma eletromotivo estelar, na estrela. Eu acho que hoje em dia começa a surgir um eletromagnetismo microscópico que é feito por partículas elementares. Por exemplo, hoje em dia esses chips, tem aquela lei de Moore, sabe? Chips estão mudando, né? E os chips estão cada vez mais menores. Eu acho que à medida que o eletromagnetismo trabalha com partículas elementares, eu acho que vai acontecer alguma coisa que não é só esse segmento de corrente elétrica, de elétrico. Sim. É uma opinião isso, na física do Feynman, a usina, ela tem que rodar. Senão você vai estar comprando o quê? Eu acho que é isso, Dória. Eu acho que a gente está discutindo uma coisa aqui de forma anacrônica. Mas se a gente for olhar, né, o tempo, linha do tempo, né, a gente vai ver o seguinte: a gravitação surgiu a partir da massa. Hoje a gente sabe que não é só. Você pode ter gravitação sem massa, basta ter energia. Energia da relatividade é massa. Então, tendo energia, você pode ter uma estrela, em princípio, né? Você poderia ter uma estrela de fótons. Não tem nada, é um gás de fótons, gera um campo gravitacional. Então, a gente partiu da massa, chegou a gravitação. Mas aí a gente começa a entender que essa gravitação, ela foi descoberta pela massa, mas ela tem outros desdobramentos. Né? Eu acho que é um pouco até a filosofia assim, do trabalho, da ideia do Dirac. Dirac sempre dizia: tudo que existe na natureza é parte, nos revela apenas uma parte minúscula da história. Então, como ele falou, quando a gente descobre o elétron está aí para todos nós vermos. Foi descoberto em 1897. Lá em 1928, quando o Dirac faz a equação do elétron, ele falou: eu estou fazendo a equação do elétron, mas vem coisa daí. Do momento que eu coloco a relatividade restrita e a mecânica quântica juntas para descrever o elétron, alguma coisa nova deve aparecer. O elétron é apenas uma evidência de alguma coisa muito mais ampla que existe na natureza. Por causa do conceito de simetria no qual ele acreditava. Simetria é isso: você, com uma parte, através da simetria, você gera o todo. Se você conhecer a lei de Gauss, divergência de E igual a ρ, você, com as transformações de Lorentz, você gera todas as equações de Gauss. Então, às vezes, com uma parte, e a simetria sendo comum. Então, Dirac fez isso. Ele falou: eu escrevi a equação do elétron, e essa equação era para o elétron, mas ele descobriu uma simetria nessa equação. Então, essa equação com essa simetria levou ao cósmico. Então, sempre que está na natureza, a gente descobre um fenômeno, vamos dizer assim, pela visibilidade que ele tem. Mas às vezes esse fenômeno está abrindo para você uma classe de muitos outros fenômenos que você não observou. Então, eu acho que a gravitação começou pela massa. Toda a discussão da gravitação é massa. Desde a gravitação universal de Newton, massa. Quando Einstein faz a relatividade geral,
A massa é apenas um pretexto. A massa também, você tem um campo gravitacional de massa muito mais intenso do que um campo gravitacional de gás de ferro. Mas, no eletromagnetismo é a mesma coisa. Você descobriu o eletromagnetismo, vamos dizer, do ponto de vista da linha do tempo, fazendo experiência com cargas elétricas, com campos magnéticos. Você descobre o eletromagnetismo pela carga. Mas depois você começa a compreender que o eletromagnetismo tem outros elementos, né, que é o fóton, e aí depois você descobre que esse fóton ele pode ter um caminho próprio, ele não precisa da carga elétrica para existir. Eu acho que um pouco até porque a gente não pode pensar de forma anacrônica, como a gente, com a cabeça que a gente tem hoje, com toda a informação de 2 séculos de experiências e teorias que a gente tem, a gente junta tudo e às vezes a gente esquece como as coisas aconteceram. Né? Mas eu acho que assim, hoje, então, o fóton, vamos dizer assim, ele foi descoberto pelo elétron, mas ele se libertou do elétron, ele tem vida própria. Mas a impressão, será que esse novo eletrônico ele vai vir do mundo subatômico ou do mundo estelar? Sim. Porque eu estou apenas tratando que o mundo subatômico ele é, por definição, não linear. Exato. Quanto mais microscópico o mundo, menos linear ele é. Então, esse eletromagnetismo não linear, ele, digamos, talvez seja o mais próximo. Eu concordo. Do que vive por esse eletromagnetismo. Não, se você pensar no campo eletromagnético de um núcleo, imagina um elétron na camada S de um átomo, o elétron do átomo de hidrogênio. O campo eletrostático que ele percebe do núcleo é muito alto. É um campo quase na região da non-linearidade. Um campo um pouquinho abaixo do campo. Se você imaginar qual é o campo eletrostático de um núcleo atômico nas vizinhanças da superfície do núcleo. É um campo muito alto. Então, ele está quase na região da não-linearidade. Tem até aquela linha de trabalho daqueles cursos, Denisov e a companhia dele, que eles introduzem a não-linearidade no átomo de hidrogênio. E começam a tentar ver qual é a influência desse elétron que ele usa, Bohr-Hainfeld, como teoria não-linear de prova. Vamos usar o eletromagnetismo de Bohr-Hainfeld e vamos refazer o átomo de hidrogênio com uma interação eletromagnética não linear, não colocando na equação de Schrödinger o potencial 1 sobre R, mas colocando o potencial de Bohr-Hainfeld, que é um potencial que não é singular na origem. E aí ele ganha as mudanças, né, nas raias atômicas, nas linhas espectrais. É uma mudança muito pequena, praticamente o átomo de hidrogênio convencional já resolveu o problema. Mas assim, você já está numa região muito próxima da não-linearidade. Então, o que eu estou te dizendo é isso, que na física elementar, nessa física submicroscópica, na física de partículas elementares, você tem contato com campos eletromagnéticos muito intensos. A não-linearidade provavelmente vem daí mesmo. Tanto é que essa não-linearidade que olha Heisenberg estudava na década de 30, trabalha, olha Köchel, olha Heisenberg, Bohr-Hainfeld, aquele Halpern, toda aquela linha de trabalho de eletromagnetismo não linear da década de 30, ela está intrinsecamente atrelada ao trabalho de Dirac de 29, quando ele introduz o vácuo quântico, naquele artigo dele da teoria de prótons e elétrons. Então, na verdade, quer dizer, o contato que a gente tem com o mundo do eletromagnetismo não linear é via vácuo quântico, é via partículas elementares. Essa coisa de introduzir efeitos gravitacionais, essa física mais recente, vamos dizer, além do modelo padrão, extra dimensions, né? Quer dizer, qual é o efeito de dimensão extra nas equações de Maxwell, qual é o efeito da supersimetria, qual é o efeito da quantum gráfica, qual é o efeito da loop quantum gráfica, qual é o efeito da grande unificação. Pode pegar todas essas físicas, além do modelo padrão, e conectar com o eletromagnetismo. É o que sai daí, em toda essa biblioteca de eletromagnetismo. Mas eu acho que, fundamentalmente, a não-linearidade ela vem da interação do mundo submicroscópico, do mundo das partículas elementares. Toda teoria é muito elementar. Toda teoria, quanto mais fundamental você é, mais complicada ela é. Tudo é. A elerodinâmica quântica, por si só, já é complicada. Basta a elerodinâmica quântica, é complicada. Você tem a interação psi-barrado da magneticia ali. Só isso ali. Só os vértices de interação já são. Só isso que ele está discutindo, eu vou dizer que a grande dificuldade da elerodinâmica é que ela é aquela coisa de Rosenberg, casos mais, né?
perfeita, né? Então, se você quiser botar novas interações e sair do espectro da carga elétrica, você vai poder fazer. Mas se você tiver com esses números da carga elétrica, talvez você não consiga fazer. Então, quer dizer, essa coisa de ter uma interação eletrodinâmica fora da carga elétrica ajudará muito a você poder penetrar sem ferir essa coisa da escada de cima. Isso é uma constante muito forte. Isso é importante. Obrigado pela variar, porque é importante antes de fazer o cálculo, né? Saber o cenário em que a gente está atuando, né? Então, só para lembrar isso a vocês. Então, eu vou retornar aqui rapidamente, né, ao nosso, que está no curso de Fótons 1, a eletrodinâmica, que era o fio de Jarrive, né, que é descrita no setor fotônico puro, é descrita pela ação de Marx, usual, certo? Vou botar aqui. Só botar aqui esquematicamente, né? E aqui a gente tem o tempo 4. Então, como a gente falou, para não ter quebra da simetria de gauge, esse vetor de fundo aqui, esse vetor aqui é um vetor de fundo que provém, então, tem uma origem microscópica. Então, esse vetor de fundo, ele pode vir, tem uma discussão, ele pode ser originado das teorias de cordas, isso aí está naquele famoso paper do Kosteletsky e do Samuel. Aquele PRD famoso deles, né? De 2018, 1989. Depois, tem origem também, a gente pode mostrar que ele pode se originar da supersimetria. Supersimetria, a gente mostra que esse vetor aqui, ele provém, ele é formado por condensados fermiônicos de grau de liberdade da supersimetria. Vou colocar assim. Condensados de grau de liberdade da supersimetria. Então a gente tem uma física microscópica ali, mas aqui nesse momento não interessa. O que interessa é que efetivamente a gente tem um vetor de fundo provocando uma anisotropia no espaço-tempo. Tem que satisfazer aquela condição lá, ou se ele tiver origem supersimétrica, ele automaticamente satisfaz aquela condição porque ele é um gradiente de um escalão. Muito bem. As equações de campo que saíram aqui no vácuo são, né, então, esse modelo aqui, ele tem a propriedade, como a gente já tinha visto nos cursos anteriores, ele não só faz uma Lorentz Symmetry Violation, usando a sigla convencional, né, Lorentz Symmetry Violation, como ele também viola CPT. Então, ele não só viola Lorentz, mas ele viola também CPT. Digamos assim, a gente sabe que existe uma relação entre Lorentz e CPT. Quer dizer, para ter CPT, quer dizer, uma condição necessária para a invariância CPT é a invariância de Lorentz, mas ela não é suficiente para garantir CPT. Se tem quebra de CPT e a gente mantém localidade, tem quebra de Lorentz. Então, esse modelo, ele quebra CPT e por indução, por quebrar CPT, mas por ser uma teoria local, claro, para respeitar CPT, você tem que ter condições para você demonstrar que uma teoria de campos é invariante CPT. Ela tem que ser invariante de Lorentz, ou variante de Lorentz, ela tem que respeitar a condição, a relação spin-estatística, ela tem que ser descrita por um lagrangiano local e por um hamiltoniano provinciano. Esse nosso lagrangiano é local. Esse nosso lagrangiano respeita a conexão spin-estatística. Esse nosso lagrangiano leva a um hamiltoniano real. Então, se está quebrando o CPT e nada daquilo foi violado, é porque quem foi violado é CPT do lado. Essa
esse lagrangiano aqui, por violar CPT, mas por ser local, por respeitar a conexão spin-estatística, ele está violando Lorentz. Então, essa equação de campo aqui. Deixa eu apagar aqui um instantinho. Então, nós temos esse vetor de fundo. Nós já trabalhamos aqui no curso precedente o tensor de energia-momento que sai daqui, mostramos que o tensor de energia-momento deixa de ser simétrico, ele não é mais simétrico, e a gente discutiu no curso passado a discussão que tem entre o que é o vetor de Point. Essas teorias, elas marcam uma distinção entre o vetor de Point e a densidade de momento. Na teoria de Maxwell, a densidade de momento transportada pela onda eletromagnética, ela é o próprio vetor de Point. Aqui não. Aqui, como o tensor de energia deixa de ser simétrico, mas ele é conservado, né? A gente tem essa equação aqui, vou colocar assim. Então, essa equação aqui, para n igual a zero, a gente tem d0, θ 0, mais di, θ i 0. Isso para i igual a zero. Para n igual a i, a gente vai ter i igual a isso aqui, d0, θ 0i, mais dj, θ j. Quando o tensor de energia-momento é simétrico, θ0 é igual a θ0i. Aqui eu tenho conservação da energia. Essa equação está me medindo a variação temporal da densidade de energia. Essa aqui está medindo a variação temporal desse objeto aqui, devido à simetria. Mas esse objeto aqui é interpretado como momento. Muito bem. Agora, se a teoria não é simétrica, se o tensor de energia-momento não é simétrico, esse cara aqui é diferente desse. E aí, essa equação é a equação de conservação. Então, θ0i é interpretado como a densidade de momento. Eu tenho uma conservação de energia e conservação de momento. E θ0 perde, deixa de ser a densidade de momento e passa a ser uma espécie de vetor de Point estendido. Então, estou chamando a atenção porque isso aí não é uma coisa trivial. Nós estamos acostumados a trabalhar sempre interpretando o vetor de Point como a densidade de momento. Nesse tipo de modelo com anisotropia, isso cai por terra. Então, o vetor de Point, ele adquire o caráter de um vetor de Point estendido, que é o θ0. E a densidade de momento, que vai descrever o momento transportado pela onda, é o θ0. Só para chamar que tudo a gente discutiu no curso passado. O que eu quero chamar a atenção aqui hoje é para o seguinte efeito. Que a presença de um campo eletromagnético externo, a gente está dizendo o seguinte: suponhamos que nesse meio anisotrópico, a gente está no meio anisotrópico, onde, por exemplo, tem esse vetor VMI. Então, esse vetor VMI está marcando uma anisotropia. Um vetor não precisa ser constante, basta ter a rotacional dupla. Então, tem um vetor VMI de fundo. E nesse meio, eu posso ter um campo eletromagnético de fundo, eu posso ter um campo magnético externo. Pode ser uniforme, não, tem um campo magnético externo. Vou colocar assim. E aí agora, nesse meio, eu vou jogar uma onda, jogar um laser. Então aqui está o fotinho, o foto vai se propagar. No meio agora, tem dois fundos. Tem um fundo intrínseco, espaço temporal, que é o VMI, e tem esse laser, quer dizer, estou numa região do espaço onde tem uma anisotropia, espaço temporal, mas tem um campo magnético dominante. Pode ser um campo magnético todo no laboratório. Posso ter um solenoide, né, um campo magnético muito intenso. Então a pergunta é: como escrever o tensor de energia-momento desse fóton, quer dizer, dessa onda eletromagnética que está se propagando aqui, e ver, quer dizer, as possíveis, né, interações dessa onda com esse vetor e com esse campo magnético. Isso a gente vai dizer. Então vamos fazer aqui o seguinte, vamos apagar aqui. Só para lembrar, né, do curso passado, né, só para relembrar rapidamente aí, no curso passado, né, vamos mostrar que as equações de campo que saem aqui são as equações de Maxwell alteradas, né, as equações de Maxwell estendidas. Então saía para nós aqui divergência do campo elétrico, mais a parte vetorial, a parte espacial desse vetor, ela se acopla ao campo magnético. Vou dizer que veja no mapa, isso aqui é igual a zero. Aí a homogênea não muda, rotacional de R,
igual a menos dV dt, divergência de B, continua sendo zero. Agora, tem a equação de Ampère máximo, rotacional de B, mais V0, a parte temporal desse vetor de fundo, campo magnético, menos V, vetorial é, igual a pega, fazendo C igual, né? Então essas são as equações de Maxwell associadas àquele processo aí. Então, o que a gente está querendo dizer agora é que eu quero descrever uma onda eletromagnética desse meio aqui, através dessas equações. Mas essa onda eletromagnética ela está se propagando no meio onde também existe um campo magnético de fundo. Então vamos fazer o seguinte, né? O campo eletromagnético total, vamos colocar, naquela equação ali está dando conta do campo eletromagnético total. O nosso campo eletromagnético total no espaço é, vamos colocar aqui um campo eletromagnético de fundo, que eu estou botando B de background, mais o campo eletromagnético dessa perturbação que se propaga desse meio. Eu estou dizendo, na verdade, isso é como se o campo elétrico total é o campo elétrico de fundo, vamos chamar EB, mais um campo elétrico da onda que se propaga, e o campo magnético de fundo, total, vamos dizer assim, o campo magnético de fundo, mais o campinho da onda que se propaga. Então, esse aqui é a onda com a perturbação ondulatória. E esse campo aqui é o campo de fundo que é estabelecido, né, no laboratório ou numa região do espaço-tempo, não importa. Então vamos fazer esse split aqui, deixa eu parar aqui. Fazer o seguinte, vamos botar aqui, então nós vamos ver assim. Demi, então a gente vai Demi, mini de fundo, mais mini, F mini. E daqui, mais mini, F2, mini de fundo. Só para efeitos de conservação, de estudar a equação de continuidade da energia, vamos botar aqui que é uma corrente externa. Dizer que a gente tem uma corrente externa, né, que está acoplada a esse campo. Só para a gente ver que essa corrente vai dar uma energia dissipativa também. Bom, então estou agora tirando, estou trabalhando com essas equações, não mais no vácuo, né, mas aqui. É como se eu tivesse introduzido aqui o termo Então, agora eu introduzi o acoplamento do campo, uma corrente, que aparece assim nas equações de Maxwell. Né? Então, aqui como se aparecesse a densidade, carga e a corrente. Só fazendo, vamos tirar do vácuo agora, só para a gente poder discutir a questão da energia, da troca de energia, da equação de continuidade da energia. Aqui, olha só, essa equação, só pegando essa equação aqui. Essa equação, então, vai dar para nós, vamos dizer assim, divergência. Vamos supor o seguinte, situação, só para a gente ter uma ideia. Suponhamos que não há campo elétrico de fundo, tem só um campo magnético de fundo. Como eu desenhei lá, suponhamos que não tem campo elétrico de fundo, campo magnético de fundo. Então, a equação aqui vai dar, o E de fundo é zero, então vai ficar divergência de E pequeno. V. Aí a gente vai ter V escalar, campo B de fundo. Então, B de fundo, né? Mais V escalar B. Só estou dizendo que tem um campo de fundo, campo magnético de fundo. Então, vamos dizer, esse cara aqui pode ser trazido para esse lado aqui, sem problema.
Mas só queria dar uma olhadinha nessa, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou reescrever essa equação assim. Isso aí é só um detalhezinho que não é importante, só para chamar a atenção para um fato simples, mas que às vezes passa despercebido. Aqui eu tenho a carga, e aí menos V escalar, campo magnético de fundo. Então eu expliquei o campo magnético total, o campo magnético de fundo e o campo magnético da perturbação. Que é esse que está aqui. Quando a gente está uma espécie de uma linearização. Agora vamos olhar esse termo aqui. Esse termo aqui é V escalar rotacional, V escalar D, rotacional de A. A pequeno. O campo magnético da onda, né? Provém, né, do rotacional do potencial vetor. Então esse termo aqui a gente pode escrever assim, só para VI. Então o produto escalar epsilon I JK DJ AK. Escrever assim. Então tá, a gente pode escrever esse termo todo aqui, né? Como sendo, vamos botar assim, DJ do epsilon I JK VI. Tá? Escrevemos isso aqui como uma derivada total. Então, a derivada está atuando aqui no AK. Tá? Esse termo aqui é igual a isso. Então, esse termo que está aqui é igual a esse termo que está aqui. Claro, agora menos a derivada atuando aqui. Menos epsilon JK VI. Então, identidade aqui. Quer dizer, esse termo que está aqui é V escalar, é isso que está V escalar rotacional de A. Esse termo que está aqui, olha, DJ, eu posso trocar esse J com esse I aqui, colocar um sinal menos. Isso que está aqui é a divergência do produto vetorial entre V e A. Esse termo que está aqui, então isso que está aqui é igual a isso aqui, que é menos divergência de V vetorial. E aí, menos esse termo aqui. Mas suponhamos que esse vetor de fundo seja uniforme. Eu tenho um vetor de fundo, uma anisotropia constante no espaço-tempo. Isso aqui é zero. É um caso especial. Estou dizendo que meu campo magnético externo é constante e meu vetor de fundo também é constante. Então, esse termo aqui é ou ele tem rotacional nulo, né? Por exemplo, não precisa ser constante, mas basta que ele tenha rotacional nulo, que é parte daquela condição, daquela conservação da carga. Então esse termo aqui é zero. Então deixa eu apagar isso aqui. Então a gente mostra que, na verdade, esse termo aqui, V escalar D, ele é menos divergência de V vetorial. Então essa equação pode ser escrita de uma forma mais unificada. Ela pode ser divergência do campo elétricozinho menos V vetorial igual a ρ. Aqui eu tenho, vamos dizer, é como se eu tivesse aqui uma densidade efetiva, densidade de cargas. Esse campo magnético externo acoplado com a anisotropia, ele gera uma espécie de uma carga efetiva, uma carga efetiva. Agora, isso que está aqui também, estou, na verdade, redefinindo, como se eu tivesse, né, uma definição de um campo novo, aquele chamado campo de deslocamento. Quando a gente tem divergência, quando a gente tem cargas de polarização, que a gente ganha divergência de D igual a ρ, não divergência de E. E aí, aqui nesse D, a gente inclui o efeito da polarização. O que a gente está observando, então, é que o papel dessa anisotropia externa é como ela gerasse também um vetor de polarização. Ela se acopla com o potencial vetor, né? Então é como se eu tivesse um vetor de deslocamento, que é E, mais uma polarização P. E essa polarização, ela vem aqui. E aí a gente vê o seguinte, né? A gente pode se perguntar, se eu tiver uma carga qualquer, eu sei a divergência de
de D, então eu sei calcular D. Se eu tiver uma carga aqui, uma carga muito forte, eu sei calcular D, quem sabe calcular D automaticamente calcular. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a anisotropia, ela faz um papel importante, ela gera uma carga efetiva e ela ao mesmo tempo também ela gera uma espécie de uma polarização intrínseca ao vácuo, porque eu não tenho meio material. Então essa polarização não é, claro, no meio molecular a gente tem a polarização por causa das moléculas, do meio, do material, mas aqui não, é uma polarização advinda do próprio vácuo, da anisotropia, da própria anisotropia mesmo. Só chamando a atenção disso. Deixa eu apagar isso aqui só para chamar a atenção. Porque às vezes essa anisotropia, né, ela não é um objeto só geométrico, né? Ela tem consequência física importante. Deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer, aqui, fazer uma coisa, uma situação mais simples. Quer dizer, não tem complicação nisso aí. Posso não ser, vamos deixar como está. Vamos fazer o seguinte: então vamos jogar tudo que vem para cá, tudo que depende só da onda para cá, dmi, f, mi pequeno para cá, depois mais dmi, aqui eu acho que eu errei, que é tio. Então isso tudo aqui é o campo F da onda. Daqui eu vou jogar o que é fundo para cá. Então vamos ter a corrente JNI, aí vamos ter esse termo aqui. Quer dizer, se o fundo, se eu tiver um campo de fundo constante do espaço-tempo, esse termo é zero. Mas esse termo aqui vai estar refletindo que esse campo de fundo pode não ser constante. Eu posso não ter um campo magnético uniforme, por exemplo. E esse termo aqui também está trazendo a informação do campo de fundo. Então isso tudo aqui está funcionando como se fosse uma espécie de uma corrente efetiva. Como se eu tivesse aqui esse fundo se juntando a essa corrente, aqui se decompar. É só uma nomenclatura, só ficar carregando muita simbologia. E vamos fazer o seguinte: então, para a gente tirar o tensor de energia e momento, vamos pegar essa equação aqui e vamos multiplicar, contrair essa equação toda com F e ρ. Vamos fazer isso aqui. Então, a gente vai pedir. Pode falar. O ele não é uma constante? Bom, não precisa, em princípio, mas eu estou agora trabalhando uma situação mais geral. Estou dizendo, no fundo não é constante, não precisa ser constante. Depois a gente faz o caso particular de ser constante. Então, aqui eu vou ter mi, f de i vezes f de ρ. Mais mi, f de mi, f de ρ. Igual, vou botar aqui J efetivo. Então vamos começar a transformar essa equação numa equação de continuidade. Então isso aqui vai ficar dmi do f mi, f mi menos f mi dmi f mi. Fazendo isso aqui, né? Estou transformando, quero dar a essa equação uma forma de equação de continuidade. Então eu coloco tudo dentro dessa derivada, mas claro, depois eu tenho que subtrair essa derivada, para que isso aqui seja uma identidade. Esses dois termos aqui são esse primeiro termo. Aqui a gente pode usar aquela famosa identidade. Quando eu tenho esse tensor F de mi contraído, quer dizer, aquela identidade, né, que a gente pode demonstrar usando só o conceito de dualidade, né? Quando a gente tem um tensor do tipo T til mi contraído com um tensor T mi rho, isso aqui dá menos um quarto e delta mi rho T til capa lambda T capa lambda. Isso aqui é uma identidade que a gente pode provar, a gente já provou isso em alguns cursos aí. Então, aprende só do conceito de dualidade. Substitui esse aqui pelo inverso do dual e substitui esse aqui pelo seu dual, itera as duas coisas, contrai os éticos e a gente chega a essa conclusão. Isso aqui é um escalar. Mas essa grandeza aqui, na verdade, apesar de ser uma matriz, né, 4 por 4 aqui, ela é uma matriz diagonal, onde a diagonal da matriz é
é esse escalar aqui. Só para lembrar que só a gente pode escrever esse termo aqui como sendo menos 1/4 de Vmi. Essa relação é útil, já vamos ver por quê. Vmi, então aqui vai ficar delta mi rho, menos 1/4 apareceu, delta mi rho, então aqui vai ficar esse Vmi, tá? Isso aqui vai produzir delta mi rho, então aqui vai ficar menos V rho. Certo? E aqui eu estou colocando assim, aqui então vai produzir, ó, esse índice está contraído com esse, vai produzir um delta mi rho. Aí o delta mi rho vai fazer esse mi virar rho. E aí aqui nós vamos ter o F til kappa lambda, F kappa lambda. E isso aqui igual a essa corrente efetiva F mi rho. A gente fez isso aqui, que é a nossa equação de então, bom, agora, esse termo aqui já está sob a forma de uma equação de continuidade. Vamos trabalhar esse termo. O F til, o F, então, satisfaz a identidade de Bianchi. Porque o F sim é dmi a menos dmi a micro. A definição do F em termos rotacional não muda. Então eu posso substituir esse termo aqui pela identidade de Bianchi, quer dizer, dmi F mi rho é igual a menos dmi F rho mi menos V rho F mi. Vamos usar aqui essa identidade de Bianchi. Então aqui tem um sinal menos, que vai se juntar com esse menos. Então a gente vai ter mais F mi. Termo aqui, vai ficar mi rho mi, mais F mi, e aí mais F mi, então esse termo aqui então se desdobrou nesses dois. Esse termo aqui se desdobrou nesses dois. E aí aqui menos 1/4. Não é isso? Deixa eu estar falando, quer estar falando? Igual a corrente efetiva F mi rho. Essa equação, só para ver se não me perdi, essa equação é toda com rho só, né? Então tá, mi rho, tá ok, mi rho, dá certo, tá sobrando sempre um rhozinho, a equação aqui, beleza. Agora aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte truquinho. Esse termo aqui é um termo tipo de uma equação de continuidade. Esse termo aqui eu posso escrever como sendo d rho de 1 meio de F mi, F mi. Então a gente já produziu um outro termo aí que vem de uma equação, tá? Uma equação de continuidade, né? D rho 1 meio de F mi, F mi. Esse termo aqui, vou fazer o mesmo joguinho do anterior. Eu vou colocar aqui uma equação de continuidade. Vou trabalhar aí, vai ficar dmi do F mi, F rho mi. Botei sob a forma de uma equação de continuidade. Eu tenho, claro, que subtrair disso aqui, menos dmi F mi, F rho mi. Então esse termo que está aqui é derivada do todo, né? Mi rho mi. Então vai ser a derivada desse vezes esse, eu subtraio aqui. E sobra aqui esse primeiro vezes a derivada do segundo. Esse termo que está aqui. Esse termo aqui cancela esse primeiro termo aqui. Então, isso aqui já está na forma de uma equação de continuidade.
Isso aqui está na forma de uma equação de continuidade, isso aqui está na forma de uma equação de continuidade, falta ver isso e isso. Aqui, ó, isso aqui é a equação de campo. Mi, mi. Vamos só trocar isso aqui, isso vai ficar mais. Vamos trocar esse mi com esse mi. E agora aqui eu posso usar a equação de continuidade. dmi, f, mi, ó, só está aqui. dmi, f, mi é menos. Dmi com esse termo aqui. Então vamos fazer o seguinte, para não acabar de se perder muito, deixa eu fazer o seguinte. Então, deixa eu escrever essa equação de novo aqui, só para a gente guardar o que é fora. Vamos assim, dmi, f, mi. Esse termo, mais esse termo. Vamos olhar o seguinte: esse termo e esse termo aqui a gente pode juntar num só. Por quê? Aqui está tudo mudo, só sobra o índice rho. Aqui só sobra o índice rho. Então vamos chamar nesse termo aqui, vamos chamar ni de mi e mi de mi. Então esse mi aqui vai virar mi. Esse mi vai virar mi. Esse mi vira mi. E esse mi vira mi. Então a gente, ó, dmi, dmi. F, mi, mi. F, mi, mi. F, rho, mi. Então eu troco aqui, ganho esse. Ganho um sinal menos. Mas troco aqui de novo, ganho esse. Ganho outro sinal menos. Então esse termo aqui vai me dar um fator 2 aqui. Esse termo aqui já, a gente pode escrever direto aqui 2 vezes dmi, f mini, f mini. Tá bom. Esse termo aqui, vamos deixar ele mais. Esse a gente vai daqui a pouquinho acabar com ele. Mini, f volume. Tá? Esse termo ficou. Esse termo aqui está incorporado sob a forma de uma equação. Vou trocar a ordem deles. Vou colocar a equação de continuidade de rho, de meio, do F2. Vou abreviar assim, tá? Do FF, né? Vou botar aqui F2. Vou botar assim só para meio de F e F, eu chamo de meio de F2. Para esse termo aqui. Vou trabalhar esse termo antes de colocar esse termo aqui. Estou deixando esse termo para depois. A gente pode ver o seguinte: esse termo aqui vai ter a forma de uma equação de continuidade também. Vamos ver por quê. Porque eu vou deixar que eu vou precisar. Vamos trabalhar só esse termo aqui. Esse termo aqui é T-ρ, F2, capa lambda, F capa lambda. Vamos fazer o seguinte: esse termo aqui pode ser escrito assim: T-ρ, F2 capa lambda. Vamos usar a definição rotacional d capa a lambda menos d lambda a k. Devido à antissimetria, se eu pegar esse segundo termo aqui, esse vezes esse, e trocar capa com lambda e lambda com capa, eu vou ganhar esse mesmo termo aqui. Então, devido a essa antissimetria aqui, esse termo que está aqui, ele pode desaparecer e vai dar para nós aqui um fator 2. Pode ser uma coisinha mais simples. Esse termo aqui, então, eu vou escrever da seguinte maneira: 2 vezes, né? Ferrou, F2 capa lambda, D capa a lambda. Mas agora, esse termo aqui, eu posso botar pela forma de uma equação de continuidade. Ele vai ser 2 vezes D capa de Ferrou, F2 capa lambda. A lambda. Menos 2 vezes D capa Ferrou, F2 capa lambda a lambda. E menos 2 vezes Ferrou, D capa F2 capa lambda a lambda. Eu escrevi esse termo aqui sob a forma dessa derivada total menos os termos distribuídos. Então, claro que vai sobrar no final só esse termo aqui. Agora, isso aqui é a identidade de Bianchi. Então, esse termo aqui é zero. Aqui, ó, isso aqui é d ρ a k. Então, esse termo aqui eu vou
trazer, ele está trazendo uma derivada aqui desse fundo aqui. Claro, se o fundo for constante, esse termo é zero. Então vamos dizer que não seja. Então esse termo aqui, ele se desdobra em dois termos. Esse termo aqui, que é esse aqui, tem menos um quarto. Menos um quarto com esse 2, vai ficar menos um meio. Então vai ficar menos derro de né? Então eu vou botar esse termo aqui, vai ficar duas vezes com aquele menos um quarto, dá menos um meio. Joguei o menos um meio aqui para dentro, vou ter capa de menos um meio, derro. F tio capa lambda, a lambda. Esse termo aqui. Então, se enquadrou numa equação de continuidade também. E esse termo aqui, ele está medindo o quanto se o fundo é constante ou não. Vou botar esse termo aqui, vai entrar por menos, aí eu tenho, ele é menos 2 por menos um quarto, vou dar mais um meio. Então esse termo aqui a gente já deu conta. Estava faltando esse termo aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou continuar com essa equação para cá. Então deixa eu ver só para você. Então esse termo aqui a gente colocou. Esse termo aqui a gente colocou. Então esse termo aqui se desdobrou nesse, sobrou esse termo. Esse aqui a gente já trabalhou, botou nesses dois aqui. Então está faltando introduzir esse termo aqui, que é esse. DMI, F, Mi. Vamos fazer o seguinte. Nesse termo aqui, o Mi e o Mi são índices mudos também. Então vamos chamar o Mi de Mi e o Mi de Mi. Mas agora, DMI, F, Mi, eu sei quem é. Vou trazer para cá. Vai ficar esse termo aqui, eu vou substituir pelas equações de campo. É esse aqui. Então eu vou substituir DMI, F, Mi por menos, vai ficar menos, estou vindo para cá, tá? Menos, total. VMI, F2Mi, e F bonito. Estou trazendo, substituindo isso aqui. Eu trouxe isso aqui para cá. E mais, né, a corrente efetiva, mais o JMI efetivo, vezes F bonito. Igual, estou substituindo isso aqui, só para chamar a atenção. Estou substituindo. Aí isso ainda está do lado esquerdo dessa equação.